Seu filho ou a sua filha vai ser submetida à cirurgia de correção de escoliose e você está preocupado, com razão, sobre o crescimento da criança. O crescimento vai continuar ou deve-se esperar a parada de crescimento para que seja feita a cirurgia de escoliose? Como funciona isso? Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o vídeo de hoje é direcionado aos pais e também aos pacientes, obviamente, que vão ser operados de escoliose e estão preocupados sobre o crescimento após a cirurgia. Muito bem, primeiro ponto importante aqui é que a gente tem que lembrar que para o indivíduo que vai ser operado de escoliose, o crescimento da coluna promove piora da curva, piora da deformidade. Tanto é verdade isso que os momentos de maior atenção de pessoas que têm escoliose são nos picos de estirão de crescimento. Dentre eles, o mais importante é o estirão da adolescência. É onde ocorre, em geral, a piora da curva, o aumento do ângulo, do valor da curva, do valor angular, e frequentemente é nessa idade que nós acabamos indicando cirurgia, porque as curvas vão piorando, muitas vezes até no meio do tratamento clínico. O fato é que, em primeiro lugar, o conceito fundamental da cirurgia de deformidade, falando aqui de cirurgia de artrodese, que é a fusão, que é fazer uma vértebra grudar na outra, o conceito básico dessa cirurgia é fazer com que a coluna seja colocada na melhor posição possível no intraoperatório e que a coluna seja solidificada naquela posição. Por quê? Porque isso vai garantir que, ainda que a criança cresça, nessa região não deva haver crescimento e, consequentemente, não vai haver piora da curva ou piora mesmo após a cirurgia. Tudo bem. E em relação ao crescimento? Bom, então aqui alguns pontos são importantes. Primeiro, durante a cirurgia, o fato de nós alongarmos a coluna, então uma coluna que é assim e ela passa a ser assim, ela é alongada. Então existe um ganho de estatura agudo, promovido pela própria cirurgia durante o ato operatório em si. Ah, mas quanto que eu vou crescer? É difícil ter uma estimativa exata, mas eu já presenciei pacientes que cresceram 4 centímetros em duplas curvas, por exemplo, torácica e lombar. Não raramente já vi isso acontecer. Pode crescer um pouco menos, até mesmo um pouco mais, dependendo da deformidade. E após esse crescimento durante a cirurgia, duas coisas podem acontecer. Se a criança ainda estiver em fase de crescimento, a gente tem que lembrar que o crescimento em estatura também ocorre pelos membros inferiores. Então as pernas vão continuar crescendo, isso vai ter um impacto na estatura final. E também os outros pontos da coluna que não foram operados vão continuar crescendo. Então, por exemplo, a cirurgia torácica apenas, a lombar vai continuar crescendo, a cervical vai continuar crescendo, a coluna vai continuar crescendo como um todo, embora uma parte dela tenha sido artrodesado. Agora, se a criança ou adolescente já não tem mais potencial de crescimento, a cirurgia não vai ter nenhum impacto sobre isso ao longo do tempo, mas lembrando que agudamente durante a cirurgia em si vai haver aquele crescimento agudo promovido pelo médico. Com as manobras de correção, a gente vai transformando aquela curva em algo mais reto e isso vai fazendo com que a coluna cresça. Um ponto curioso aqui e interessante é que muitas vezes no primeiro retorno a mãe percebe isso, que a filha ou o filho passou ela em estatura, porque em geral eles acompanham mais ou menos a estatura dos pais, estão ali próximos, mas com a cirurgia eles acabam crescendo e acabam passando, e isso é muito perceptível e é algo que eu escuto com frequência aqui no consultório. Olha, minha filha tinha o meu tamanho e agora ela está maior do que eu.
justamente porque houve esse ganho de crescimento com a correção cirúrgica no intraoperatório. Então é isso, após a cirurgia, na região operada nós não queremos que cresça mais, porque não crescer significa que a curva não vai voltar a piorar, ela vai se perpetuar assim para o resto da vida, e isso vai acontecer ao longo dos meses subsequentes após a cirurgia. E lembrando que existe um ganho de crescimento tanto no intraoperatório quanto depois da cirurgia pelas pernas e pelo resto da coluna naqueles que ainda estão em fase de crescimento. Um abraço e até semana que vem.